Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Gilton. Vamos para mais uma aula de Química e nessa aula estaremos dando continuidade ao assunto de ligações químicas. Na aula passada nós vimos ligação iônica, fizemos um exercício e vamos fazer agora mais dois exercícios, certo? E depois entraremos no segundo tipo de ligação química, que será a ligação covalente, e também no terceiro, que será a ligação metálica. Então vou projetar para vocês aí os outros exercícios de ligação iônica, né, que aprendemos que a ligação iônica é feita entre um metal e um ametal, ou seja, um elemento que gosta de perder e o outro que gosta de ganhar. E também pode ocorrer entre o metal e o hidrogênio, certo? Então está aqui o exercício 2, que diz assim: um elemento cuja configuração eletrônica ele deu aqui a configuração eletrônica para a gente, possui forte tendência para, né? Então vamos analisando aqui as alternativas, né, e ver qual é a correta. Mas primeiro vamos dar aqui uma olhada nessa configuração. O que eu preciso me preocupar aqui é com a última camada do elemento, porque eu vou saber que elemento é, o seu elemento quer ganhar ou perder pela última camada. Se ele tem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, ele tem tendência de ganhar elétrons, tá certo? Ou de perder elétrons, desculpa, de perder elétrons. Mas se ele possui 4, 5, 6 ou 7 elétrons na última camada, ele tem a tendência de ganhar elétrons. Então eu preciso ver aqui a última camada desse elemento. Eu tenho aqui a camada 1, eu tenho aqui a camada 2 e tenho a camada 3. Observe que é 3 e 3, onde está a camada 3, que é a camada L, a camada M, certo? Nessa camada 3, que no caso aqui é a última, eu tenho quantos elétrons? Os elétrons são esses valores que vêm em cima. Então aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 5. Então 2 mais 5 é 7. Então esse elemento ele tem 7 elétrons na última camada, certo? Aí agora eu vou analisar as alternativas e ver qual é aquela que está correta. Letra A, perder 5 elétrons, ou seja, esse átomo, esse elemento, tem forte tendência para perder 5 elétrons? Não, né? O elemento ele só perde elétrons quando ele tem de 1, certo? De 1 até 3, né? Basicamente é isso, né? Então ele tem forte tendência de perder ali os elétrons. Porém, o elemento que tem 7 elétrons, ele não vai ter essa tendência forte de perder 7 elétrons, ok? Vamos lá. Letra B, perder um elétron, não, porque ele não tem aqui um elétron, né? Quem tem forte tendência de perder um elétron é aquele elemento que tem um elétron na última camada, que são os elementos da família 1A. Letra C, perder 2 elétrons, também não, certo? O elemento que tem forte tendência para perder 2 elétrons são aqueles que estão na família 2A, que possui 2 elétrons na última camada. Letra D, ganhar 2 elétrons, não, porque o elemento tem 7 na última. Se ele ganhar 2, ele vai ficar com 9, tá certo? E a letra E, tá aqui, ganhar 1 elétron, aí tá correto. Porque quem tem 7 na última tem forte tendência para ganhar 1 para ficar com 8 elétrons na última camada. Então a alternativa correta é a alternativa E, ok? Vamos para o exercício 3. Abaixo estão representados os elementos A e B, aqui A e B, com suas respectivas camadas eletrônicas. Então nós temos aqui o elemento A com a primeira camada 2 elétrons, segunda 8, 8 e 2. Então KLMN, tá certo? E o elemento B com 3 camadas KLM, 2 na primeira, 8 na segunda e 5 na terceira. Aí ele está dizendo aqui qual a fórmula esperada para o composto formado por esses 2 elementos, né? Então ele quer que a gente monte a fórmula. Então nós vamos montar aqui a fórmula desse composto. Eu vou colocar aqui o elemento A e B, ok? Para montar a fórmula. Nós já aprendemos a montar a fórmula de um composto iônico. Aqui o elemento A ele tem 2 elétrons na última. A gente aprendeu que quem tem 2 tem forte tendência de perder os 2, tá certo? E vai ficar positivo. O elemento B ele tem na última 5. Quem tem 5 tem forte tendência de ganhar 3, para ficar com 8, vai ser menos 3, ok? Então vamos lá. O elemento A eu coloquei primeiro aqui porque ele é o que perde. Então na fórmula ele vem aqui em primeiro lugar, certo? Então se ele tem 2 na última, ele perde 2. Então vai ficar 2 mais,
ok? Já o elemento B, se ele tem 5 elétrons na última camada, ele quer ganhar 3 para formar 8, para ficar com 8. Então, quem tem 5 ganha 3. Quem ganha 3 fica 3 menos, ok? Então, pela quantidade de elétrons da última camada de cada elemento, eu sei a quantidade que cada um, né, precisa ganhar e perder, ok? Então, o elemento A perde 2 porque tem 2 na última, e o elemento B ganha 3 porque tem 5. Então, ficou fácil a gente descobrir aqui pela quantidade que eles apresentam na última camada. O que a gente faz aqui agora? A inversão desses valores. A, B, o 2 do A vai para o B e o 3 do B vai para o A. Fica 3B2. Não podemos simplificar 3 com 2, então a fórmula do composto AB é essa aí, A3B2, ok? Então, tranquilo, você monta a fórmula tranquilamente, né? Só atentando-se para a última camada de cada elemento. Aí você vê quanto o elemento quer perder e quanto o outro elemento quer ganhar. Muito tranquilo. Pessoal, nós vamos agora para o nosso segundo tipo de ligação química. Concluímos a ligação iônica, vamos agora para a ligação covalente ou molecular. É aquela que ocorre através do compartilhamento de elétrons entre os átomos. Aqui nós precisamos fazer uma observação muito importante. Lá na ligação iônica nós vimos que ocorre a transferência definitiva de elétrons de um átomo para o outro. Um ganha e o outro perde. Aqui na ligação covalente nós não vamos ver a transferência. Nós vamos ver aqui o compartilhamento. Um elétron vai compartilhar elétron com outro elemento. É uma parceria. Aqui ninguém ganha e ninguém perde. Tá certo? É uma parceria, é uma sociedade entre os elementos. Ok? Ocorre entre quem? Então, observe aqui que ocorre entre a metal mais a metal. Tá certo? A metal mais hidrogênio e hidrogênio mais hidrogênio. Se vocês observarem, aqui não tem metal. Metal não faz ligação covalente. Por quê? Porque metal gosta de perder elétron. Eu vou até projetar novamente a tabela. Os metais são todos esses elementos na cor verde. Eles gostam de perder elétrons, porque eles possuem de 1 a 3 na última camada. Certo? E como na ligação covalente ninguém pode perder, então por isso que os metais não vão participar da ligação covalente. Aqui só vão participar os elementos que gostam de ganhar. Tá certo? Que são exatamente os ametais, que são os amarelos, os ametais. Então eles vão ligar entre eles, tá certo? Vai ligar também com o hidrogênio, porque o hidrogênio gosta de ganhar. Então pode ser entre um ametal e outro ametal, pode ser entre um ametal e o hidrogênio, ou pode ser entre dois hidrogênios. Todos os elementos gostam de ganhar elétrons, tá certo? Esse é o mecanismo da ligação covalente. Então nós vamos ver aqui como funciona, né, usando aquele modelo de desenhos para a gente entender melhor. Então nós temos aqui o primeiro exemplo, Cl2, aqui é o gás cloro, a ligação entre dois cloros, certo? O cloro tem número atômico 17, vou colocar aqui 17, o cloro de cá também tem 17, aqui está os dois, né, juntos aqui, mas cada desenho aqui representa um cloro. Eu distribuí já aqui, já desenhei, né? O cloro tem 2 elétrons na primeira camada, a camada K, tem 8 na segunda, camada L, e tem 7 na terceira, então dá um total de 17. A mesma coisa vai ocorrer com o cloro de K. Então o que acontece aqui? Se esse cloro tem 7 elétrons na última camada, quem tem 7 quer ganhar 1, ele precisa de 1 para ficar com 8. Acontece que o outro cloro também tem 7 na última camada, quer ganhar 1 também para ficar com 8. Então, digamos que eles, né, dialogam, né, e um diz que quer ganhar 1, o outro também diz que quer ganhar 1. Então, como ninguém pode perder aqui, eles vão fazer um acordo, eles vão compartilhar, cada um vai compartilhar um elétron. Então, no total, eles vão compartilhar um par de elétrons. Então, esse cloro vai entrar com um elétron, por isso que é uma sociedade, é uma parceria. Esse cloro entra com um elétron, o cloro de cá vai entrar com outro elétron. Então, eu vou aqui destacar esse par de elétrons, ó, da sociedade. Pronto. Então, eles estão compartilhando aqui um par de elétrons. Tá certo? O que acontece aqui? Esse elétron que o cloro daqui está compartilhando, ao mesmo tempo que é dele, é do elétron, é do átomo de cá, do cloro de cá também. Porque, por exemplo, em uma sociedade, numa empresa, a empresa é dos dois sócios, dos dois ou de mais sócios.
né? O mesmo direito que um tem, o outro também tem. Então, aqui no caso dessa ligação, esse elétron aqui, que era só do cloro, do primeiro cloro, agora que está sendo compartilhado, esse elétron, ao mesmo tempo que é dele, também pertence ao cloro de Cá. E esse elétron do cloro de Cá, ao mesmo tempo que é dele, agora pertence ao primeiro cloro. Ou seja, esse par de elétrons aqui, ele pertence simultaneamente ao cloro da esquerda e ao cloro da direita. Esse é o par da sociedade, tá certo? Então, se a gente contar agora, cada cloro está com 8 elétrons. Vamos lá? Aqui, ó. Começando daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o outro de cá, 8. Porque eu conto esse par aqui para o cloro de cá. Então, esse aqui tem 8 elétrons. O cloro de cá também tem 8. Ele tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. E os dois aqui desse par vão formar 8. Tá certo? Então, os dois cloros aqui ficaram completos, cada um com 8. Lembrando que temos aqui um par de elétrons compartilhado, tá certo? Então, esse aqui é o mecanismo da ligação covalente, é uma parceria, é um compartilhamento de elétrons, tá certo? Então, a fórmula seria Cl2, são dois cloros, tá certo? E esse par de elétron compartilhado aqui, a gente costuma representar por um tracinho. Então, eu colocaria assim, cloro, que é esse primeiro cloro, coloco o tracinho e coloco o outro cloro, tá certo? Então, esse tracinho representa um par de elétrons compartilhado, tá certo? Então, aqui é a ligação covalente, né? E eles vão permanecer unidos aqui porque eles estão compartilhando um par de elétrons, é uma sociedade. Vamos agora para o segundo exemplo. Nós temos aqui o oxigênio, o gás oxigênio, O2. O oxigênio aqui, o primeiro é 8, número atômico 8, o segundo caso, número atômico 8. Então, já fiz a distribuição aqui. 2 na primeira camada e 6 na última. 2 na primeira e 6 na última. Esse oxigênio aqui tem 6. Quem tem 6 quer ganhar 2 para formar 8. O de cá também tem 6, quer ganhar 2 para formar 8. Certo? Então, já que ninguém pode perder, eles vão compartilhar, fazer uma sociedade. Eles compartilham aqui um par de elétrons. Ok? Vamos ver agora com quantos elétrons cada oxigênio ficou. O primeiro aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Com os dois do par aqui, porque esse par compartilhado agora pertence ao mesmo tempo ao oxigênio da esquerda e ao da direita. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5 com 2, 7. O oxigênio de cá, 1, 2, 3, 4, 5 com 2 do par, 7. Então, eles precisam de mais um. Aí eles resolvem compartilhar mais um par de elétrons. Agora ficaram completos, ó. O primeiro oxigênio tem 1, 2, 3, 4, com 2, 6, com 2, 8. Certo? Que são os dois pares compartilhados. Então, o primeiro oxigênio está completo, tem 8. O oxigênio aqui da direita, 1, 2, 3, 4, com 2, 6, com 2, 8. Porque esses dois pares de elétrons aqui pertencem simultaneamente ao oxigênio da esquerda e ao da direita. Então, ambos ficaram aqui com 8 elétrons na última camada. A molécula do oxigênio seria O2, certo? E podemos representar aqui a fórmula estrutural, né, aqui dessa ligação. Aqui está os dois oxigênios. Como são dois pares de elétrons agora, eu vou colocar 2 tracinhos, porque cada tracinho representa um par de elétrons compartilhado. Então, a fórmula estrutural seria essa daqui. E aqui a fórmula molecular. Tá certo? Vamos agora para o nosso terceiro exemplo. Está aqui o nitrogênio, N2, gás nitrogênio. O nitrogênio tem número atômico 7. Então, está aqui os dois nitrogênios, tá certo? Já fiz a distribuição, 2 e 5. 2 na primeira camada e 5 na última. O outro nitrogênio, a mesma coisa. Então, se o nitrogênio tem 5, quem tem 5 quer ganhar 3 para ir para 8. Então, todos os dois nitrogênios aqui querem ganhar 5. Então, eles vão compartilhar. Compartilha um par. Então, ficou 1, 2, 3, 4 com 2, 6. O de cá, 1, 2, 3, 4 com 2, 6. Então, eles precisam compartilhar outro par. Aí ficaram agora 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, 1, 2, 3, 5, 7. O de cá, 1, 2, 3, 5, 7. Então, eles não estão completos ainda. Já compartilharam 2 pares e ainda não estão completos. Então, eles resolvem compartilhar outro par de elétrons. Então, compartilham um terceiro par. Agora ficaram completos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O nitrogênio da direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque esses 3 pares de elétrons aqui, ó,
que envolvem 6 elétrons, eles pertencem simultaneamente aos 2 nitrogênios, tá certo? Então, cada um aqui agora ficou com 8 elétrons na última camada, estão completos. Então, a fórmula molecular seria N2, porque são os 2 nitrogênios ligando, e a fórmula estrutural seria N, vou colocar aqui os 2 N's. Como agora foram 3 pares de elétrons, são 3 tracinhos, ó. 3 tracinhos. Cada tracinho desse representa um par de elétron compartilhado, né? Que é uma ligação covalente. Então, ficaria dessa maneira. Vamos aqui agora para o próximo exemplo, que é o CO2, o gás carbônico. Tá certo? Então, vou colocar aqui o carbono no meio. O carbono tem número atômico 6, já coloquei aqui. O oxigênio tem número atômico 8 e o outro oxigênio tem número atômico 8. Então, já fiz aqui a arrumação. O carbono, ele tem 6, o número atômico é 6, então tem 6 elétrons. 2 na primeira e 4 na última. Então, se ele tem 4, ele precisa ganhar 4 para formar 8. O oxigênio é 8, tem 2 na primeira e 6 na última. Então, quem tem 6 quer 2. O oxigênio de cada direita, a mesma coisa. Tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Esse oxigênio aqui da esquerda, ele tem 6, que é 2. O carbono, que é 4. Então, esse oxigênio vai compartilhar 2 elétrons aqui com o carbono. Observe aqui que o oxigênio agora ficou completo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, porque esses 2 pares aqui pertencem, né, simultaneamente ao oxigênio e ao carbono. Então, o oxigênio ficou com 8 agora. 4 aqui, que é só dele, e mais 4 aqui nos 2 pares. Então, já tem 8 elétrons aqui no total. O carbono que não está completo ainda, porque o carbono tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele só tem 6. Ele precisa compartilhar mais 2. O oxigênio aqui da direita tem 6, quer compartilhar 2 também. Então, vamos lá. Então, o carbono compartilha 1 e compartilha outro. Observe que esse oxigênio aqui agora ficou completo, ó. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 elétrons. E o carbono também ficou completo, porque ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Todos os 4 pares aí, né, compartilhados pertencem também ao carbono. Então, ele agora possui 8 elétrons na última camada. Ok? Então, a fórmula molecular seria CO2. E a nossa fórmula estrutural, o carbono está no meio, né, e os oxigênios nas extremidades. Certo? Aqui foram 2 pares compartilhados, são 2 tracinhos. E do lado de cá foram 2 também, mais 2 tracinhos. Essa seria a fórmula estrutural do CO2, tá certo? Vamos agora para um quinto exemplo, né? Já fizemos 1, 2, 3, 4, que vai surgir algo aqui interessante. E aqui nós temos o SO2, o óxido de enxofre. Está aqui o enxofre no meio, é o S. Vou colocar direitinho aqui o S, que é número atômico 16. Está aqui o oxigênio do lado direito, que é número atômico 8, e o outro oxigênio, que é número atômico 8 também. O oxigênio aqui tem 8 elétrons, né? Já distribuí, coloquei 2 aqui na primeira e 6 na última. O outro oxigênio de cá, a mesma coisa, 6 na última camada. O enxofre é 16, então tem 2 na primeira, 8 na segunda e 6 na última, tá certo? Formam 16. Então, observe que todos os 3 têm 6 na última camada, então cada um quer compartilhar 2 para ficar com 8. O oxigênio daqui, da esquerda, ele compartilha 1, com o enxofre compartilha outro. Porque o oxigênio agora ficou com 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, o oxigênio aqui da esquerda está com 8 elétrons. 4 que é só dele e 4 aqui compartilhado. Então, está completo. O enxofre também está completo, porque ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ele já tem 8 também. 4 que é só dele e 4 aqui compartilhado. Então, já tem 8. Então, os 2 elementos aqui já estão estáveis, certo? Porém, tem outro oxigênio que precisa fazer a ligação com eles, faz parte da molécula. Então, ele não pode ficar aqui isolado, ele precisa se ligar também. Aí, o que acontece? Aqui vai entrar um tipo de ligação especial covalente, um tipo de ligação covalente especial chamada ligação coordenada ou dativa. Né? Ligação coordenada ou dativa. Certo? O que acontece aqui? Esse enxofre já está estável, certo?
Porém, o oxigênio que está aqui para ligar precisa de 2. Aí o que o enxofre faz? Ele pega um par, que é só dele, ele pega um par de elétron que é só dele, e ele vai compartilhar esse par, com esse oxigênio. Tá certo? Vai compartilhar. Aí acontece o quê? Esse par que o enxofre está compartilhando continua sendo dele, mas ao mesmo tempo pertence ao oxigênio que entrou na sociedade. Tá certo? Então o oxigênio de cá tinha 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com esse par que está sendo dado aqui para ele, certo? Compartilhado, ele vai para 8. E o enxofre continua com 8, porque esse par ele não perde, apenas está compartilhando com o oxigênio. Então essa aqui que é a ligação dativa, né? É um par de elétron compartilhado, porém esse par de elétron ele parte de um único átomo, diferentemente da outra ligação covalente, que cada átomo entra com um elétron. Então o par de elétron K é um elétron de cada átomo, de cada elemento. Aqui na ligação dativa, é o par de elétron compartilhado, ele pertencia a um único elemento, certo? Então a fórmula molecular seria SO2, como nós já vimos aqui, e a fórmula estrutural, oxigênio, S, oxigênio, certo? Aqui, entre o primeiro oxigênio e o enxofre, foram duas ligações covalentes, simples, né? Normais aqui, que é 2 tracinhos, porque foram 2 pares, certo? Aí fica aqui uma ligação dupla, né? 2 tracinhos a gente chama de ligação dupla, quando é 3 a gente chama de ligação tripla. Então aqui duas ligações covalentes. E na ligação dativa, a maneira da gente representar é com uma seta, certo? Porque se eu colocar um tracinho apenas, vai dar a entender que está sendo compartilhado um par de elétrons com um elétron de cada átomo. Aqui na ligação dativa, o par de elétrons parte de um único elemento. Então ele é representado por uma seta, tá certo? E a seta parte do elemento que está doando o par de elétrons para o elemento que está recebendo essa doação. Ok? Então ficaria dessa maneira aqui a nossa fórmula estrutural. Nós falamos também que a ligação covalente é feita por hidrogênio e hidrogênio, 2 hidrogênios, então nós vamos só ver aqui como funciona, né? Tá aqui os 2 hidrogênios, cada um tem número atômico 1, então só tem um elétron, tá certo? Então cada um quer ganhar 1 para ficar com 2 na última camada, que é a camada K só suporta 2 e fica completa. Então o que acontece? Esse hidrogênio vai compartilhar um elétron com o hidrogênio de K. Então esse hidrogênio ficou com 2 porque esse par pertence a ele, e o outro hidrogênio também ficou com 2 porque esse par também pertence a ele. Então todos os dois ficaram com 2 e estão completos, estão estáveis, tá certo? Então, a molécula seria H2, gás hidrogênio, e a maneira de representar isso aqui seria H tracinho H. O tracinho é um par de elétrons compartilhado, ok? Vamos agora para o nosso próximo exemplo aqui, que é entre o hidrogênio e um ametal, tá certo? Então tá aqui o H, número atômico 1, e o cloro, número atômico 17, ok? Então já vimos que o H tem 1, quer ganhar 1, né? Quer compartilhar 1, e o cloro é 17, eu já fiz a distribuição, na última ele tem 7. Então quer ganhar 1 também. Então eles vão compartilhar, certo? Esse par de elétron pertence ao hidrogênio, o hidrogênio agora está com 2 elétrons, está completo. E o cloro tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com 1 agora 8. Porque esse par também pertence ao cloro. Então ambos ficaram estáveis, tá certo? Então a molécula é HCl, ácido clorídrico, tá certo? E a maneira de representar aqui na fórmula estrutural seria H, tracinho representando esse par de elétron compartilhado, e o cloro, que é o outro elemento aqui. Ficaria dessa maneira, tá certo? Muito bem. Vamos fazer aqui mais 2 exemplos, né, para a gente concluir aqui a parte de ligação covalente e fazer um exercício. Então tá aqui, ó, CH4, né, o C. Eu não fiz aqui o desenho, mas a gente vai montando aqui de forma tranquila. O C da família 4A tem 4. Então, vou colocar aqui o C tem 4 elétrons. Ó. Vou colocar aqui só a última camada. Certo? O H a gente já viu que tem 1. Então, vou colocar aqui um H com 1 elétron, o outro H com 1 elétron, o outro H com 1 elétron e o outro H com 1 elétron também. Então, cada H quer ganhar mais 1 para ficar com 2. E o carbono tem 4, quer compartilhar 4 para ficar com 8. Então, aqui compartilha 1. Aqui compartilha 1, aqui compartilha outro e aqui compartilha outro.
Observe que cada hidrogênio ficou com 2, ó, porque esse par compartilhado pertence a cada hidrogênio. E o carbono também ficou com 8, porque ele tinha 4, né? Com os 4, o hidrogênio também pertence a ele, porque cada par desse aqui pertence ao carbono. Então, 2, 4, 6, 8. Então, todos ficaram completos. Então, a fórmula molecular é essa que já veio aqui em cima. E a fórmula estrutural seria C, tracinho H, tracinho H, tracinho H e tracinho H, ó. Cada tracinho desse representa um par de elétron aqui compartilhado. Tá certo? Vamos para o último exemplo aqui. NH3. O N é da família 5A, tem 5. Vou colocar aqui só a última camada. E o H tem 1. Então são 3H. Vou colocar aqui, distribuir eles, ó. Cada um com um elétron, pronto. Cada hidrogênio quer compartilhar 1 para ir para 2. Tranquilo, ó. Cada hidrogênio ficou com 2, né? Compartilhou. E o N tem 8, porque ele tinha 5. Porém, agora, quando compartilhou, foi para 8. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque esses 3 pares também pertencem ao N. Certo? Aí a fórmula molecular seria essa que veio representada aí. E a fórmula estrutural, vou colocar o N no meio, né? E distribuir aqui os hidrogênios, ó. Tranquilo, ó. Cada tracinho desse representa um par de elétrons compartilhado. Aí a fórmula estrutural seria essa. Vamos fazer aqui um exercício, né? Para a gente aprimorar o que foi aprendido, o que foi estudado aqui. Exercício 1. Na fórmula N, né? Aqui 3 tracinhos N. Os átomos de nitrogênio estão compartilhando 3. 3 o quê? Vamos lá. 3 prótons, não. Átomos não vai compartilhar prótons. Letra B. 3 nêutrons também não. Átomos não compartilham nêutrons. Pares de prótons, átomos não compartilham prótons. Certo? 3 elétrons, aqui não são 3 elétrons. Lembra que cada tracinho desse representa um par de elétrons. Cuidado, porque parece uma pegadinha e o aluno, né, ele tem a tendência de achar que isso aqui está correto. 3 elétrons, não são 3 elétrons. A letra correta é a letra E, ó. 3 pares de elétrons. Aí está correto. 3 pares. Porque cada tracinho desse representa aqui, ó, um par de elétrons compartilhados. Ok? Exercício 2. Escreva a fórmula estrutural plana do hidreto de fósforo. A estrutural plana é aquela que nós colocamos os elementos e, né, representamos aqui os tracinhos que representam as ligações covalentes, né? Então vamos lá aqui, ó, o P, aí eu preciso só consultar a tabela periódica. O P é da família 5A. Se você consultar a tabela, ele é da família 5A, tem 5. Então eu vou colocar aqui, ó, o P, distribuir aqui os 5 elétrons, né, só a última camada. E o H é da família 1A, ele tem 1. Nós já vimos. Então vou distribuir aqui, né, os hidrogênios, cada um com um elétron. Pronto. E aqui eu vou compartilhar, ó. O H daqui compartilha um elétron, o H de cá compartilha outro e o daqui compartilha outro. Os hidrogênios ficaram completos, cada um com 2 elétrons, e o P também ficou, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Então aqui nós montamos a estrutura, certo? Agora ele quer a fórmula estrutural plana. Nós vamos colocar o P, distribuir aqui os 3 hidrogênios, ó. E cada par de elétrons desse é representado por um tracinho. É essa fórmula que ele quer, ó. A fórmula estrutural plana. Nós colocamos aqui os elementos e os tracinhos que representam os pares de elétrons que estão sendo compartilhados. Então essa aqui seria a nossa resposta, ok? Exercício 3. Quais as fórmulas abaixo os átomos estão ligados apenas por ligações covalentes? Observe que na ligação covalente não pode ter metal. Então, qualquer fórmula que a gente enxergar aqui, um metal, já passa a ser ligação iônica. Ok? É um composto iônico. Então, vamos ver aqui só aqueles que são exclusivamente ligações covalentes. Porque em uma mesma fórmula pode ter ligação iônica e covalente. Certo? Mas se tem um metal, o composto, ele é considerado um composto iônico. Então, aqui nós vamos ver só aqueles que estão, né, com ligações covalentes. Até porque veio aqui, ó, apenas por ligações covalentes. Então, aqui é um CH4. Esse aqui não é porque o Na é metal, tem ligação iônica. Aqui o HF, hidrogênio e flúor, é ligação covalente. Aqui não é porque o Ca, o cálcio, é metal, é ligação iônica.
Aqui, carbono, oxigênio, ligação covalente. KCl, o K é metal, potássio, então tem ligação iônica. SO3, enxofre e oxigênio, ligação covalente, certo? C2H6O, certo? Aqui também é ligação covalente. Não tem metal aqui, então não tem ligação iônica, ok? Então são os compostos aí formados exclusivamente por ligações covalentes. E o outro exercício, o próximo aqui, o exercício 4, vamos lá, tá aqui, ó. Qual alternativa os átomos estão ligados de acordo com suas valências? Camada de valência é a última camada e valência é a quantidade de ligações que o elemento faz ali na última camada, certo? Então, nós temos aqui, ó, as alternativas, ok? Nós vamos ver qual é aquela que os elementos estão ligados corretamente de acordo com as suas valências. Por exemplo, se o elemento é da família 5A, certo? A valência dele é 3. Ele precisa ganhar 3, ok? Então, por exemplo, vamos para a letra A. O elemento hidrogênio está aqui, H-H. Então, aqui está fazendo apenas uma ligação. Aqui está correto, porque o hidrogênio ele só faz uma ligação. Ele é da família 1A, tem um elétron, que é ganhar mais um para ir para 8. Ele faz uma ligação. O N é da família 5A. Quem é 5A para 3 faltam, para 8 faltam 3. Então, de fato, está correto aqui, ó. N, 3 tracinhos, N. O N faz 3 ligações para formar 8. Porém, o oxigênio é da família 6A. Quem é da família 6A tem que compartilhar 2 para formar 8. Certo? E aqui, ó, só está fazendo 1, então está errado. Então, na letra A tem esse erro aqui, tem o erro daqui também. O cloro é da família 7A. Quem é da família 7A tem 7, para 8 só falta 1. Certo? E aqui está tendo 2 pares. Então, está errado também. Letra B, o N está correto, 3, o oxigênio está errado. O oxigênio faz 2, porque é da família 6A, só está fazendo 1 aqui. E os demais também, ó, o H está errado, porque só faz 1, aqui está fazendo 2. O cloro está certo, faz 1, mas aqui nós temos alguns erros. Letra C, o cloro está correto, família 7A, tem 7, só compartilha 1. O N está errado, porque o N é da família 5, para 8 faltam 3, compartilha 3, aqui só está compartilhando 2. Ok? O H está errado, só compartilha 1, aqui está compartilhando 2. E o oxigênio só compartilha 2, aqui está compartilhando 3. Está errado. Agora a alternativa correta é a alternativa, na verdade é o D, né? A, B, C, D. É a correta, vamos ver? O N é da família 5, então faz 3 ligações. Está aqui 3. Né? Para 8 faltam 3. O oxigênio é da família 6, para 8 faltam 2, faz 2 ligações. Está correto, aqui 2 tracinhos. O cloro é da família 7A, 7 para 8 falta 1, só faz uma ligação, está aqui um tracinho. O H é da família 1A, só faz uma ligação, está aqui um tracinho. Então a letra correta é a letra E. A letra D, melhor dizendo. Tranquilo. Pessoal, vamos agora para o nosso último tipo de ligação, que é a ligação metálica. Né? Ligação metálica. A ligação metálica é aquela que ocorre entre os metais. Então o próprio nome já diz, né? Ligação metálica é a ligação entre os metais. Né, que é ali a maioria dos elementos que formam a tabela periódica, formando estruturas chamadas ligas metálicas. A ligação metálica ela é importante porque ela vai formar as ligas metálicas, né, que é de grande utilidade para o ser humano. Né? Então as ligas metálicas são importantíssimas para a nossa vida. Então tá aqui alguns exemplos, né? Cobre, magnésio, alumínio, né? Aqui algumas ligas metálicas. Então o cobre, por exemplo, estão formando os fios, né, para a instalação elétrica. O magnésio, por exemplo, é utilizado para fazer ali aviões, né, porque ele é leve, aviões, rodas de automóveis. Né? O alumínio estão presentes aí nas panelas, nas latas. Né? É muito utilizado também essa liga de alumínio. Então vamos falar agora, apresentar algumas ligas metálicas que são muito conhecidas e são importantes. Por exemplo, o latão. O latão é uma liga formada pelos metais cobre e zinco. Né? Então está aqui o nome dos elementos e também o símbolo. Viu? Outra liga muito conhecida é o bronze. Né? O bronze, lembrem medalha de bronze. Então o bronze é uma liga formada pelos elementos cobre e estanho. Certo? É uma ligação entre esses dois metais. Então está aqui, ó, cobre e estanho. O ouro 18 quilates, usado aí para fazer joias, né, é uma liga entre ouro e cobre, certo? Tá aqui ouro e cobre.
Então é uma liga metálica muito importante. O aço, né, usado aí em grande escala na construção civil e em outros ramos também, é uma liga metálica formada por ferro e carbono principalmente, né? Claro que vai ter ali um pouquinho de silício, enxofre e fósforo, mas os dois principais elementos é ferro e carbono, tá certo? Então aqui também é mais uma liga metálica, né? É importante aí no nosso dia a dia. As conhecidas telhas de zinco, né? Que são aquelas chapas de zinco. Então a telha de zinco é uma chapa de aço, na verdade uma chapa de aço com a cobertura de zinco, né? Então é mais uma liga metálica importante no nosso dia a dia. Agora na ligação metálica ocorre algo interessante e específico da ligação metálica, que nós vamos falar aqui agora, que é aquilo que nós chamamos de nuvem eletrônica ou mar de elétrons, tá certo? Poderíamos colocar aqui a palavra mar entre aspas, né? Então, nuvem eletrônica ou mar de elétrons, tá certo? Então, observe aqui essa estrutura metálica, digamos que aqui seja um pedaço de ferro, por exemplo, né? E essas bolinhas representam os átomos de ferro, ok? E esses tracinhos aqui são os elétrons, porque, veja só, o metal, ele tem a tendência de soltar elétrons facilmente, porque ele é muito eletropositivo. Então, aqui nessa estrutura, observe que alguns átomos aqui estão com sinal de mais. São aqueles que soltaram elétrons, por isso que ficaram positivos. Perderam, ficaram positivos, certo? Os outros elementos, eles não têm a tendência de ganhar esses elétrons, porque são metais também, é o mesmo elemento metal. Imaginando aqui o ferro, né, seria o mesmo elemento, o mesmo átomo de ferro. Então ele não tem tendência de ganhar. Então esses elétrons que foram soltos aqui, que escapuliram desses elementos que ficaram mais, eles ficam girando aqui, ó, transitando aqui, né? É claro que volta e meia aqui, em algum momento, esse elétron ele pode retornar para o seu átomo de origem, né? Por exemplo, esse elemento aqui que está mais, esse ferro que está mais, ele pode receber esse elétron de volta. Ele fica novamente sendo um átomo neutro, certo? Mas os elétrons ficam fazendo isso, esse mecanismo, né? Eles soltam, ficam girando aqui, formando o que a gente chama aqui de nuvem ou mar de elétrons, nuvem eletrônica ou mar de elétrons, certo? Por isso que o metal ele conduz corrente elétrica com muita facilidade. São bons condutores de corrente elétrica porque esses elétrons eles ficam livres aqui, transitando entre os átomos que formam aqui essa estrutura, tá certo? Isso aqui que é o que nós chamamos de nuvem eletrônica ou mar de elétrons, tá certo? Pessoal, assim nós chegamos à conclusão da nossa aula, né, do nosso assunto chamado ligações químicas, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Forte abraço a todos e até a próxima.